Sejam mais do que bem-vindos e bem-vindas ao nosso Pod Médico, né? Um podcast totalmente focado em médicos que querem crescer, querem empreender, querem entender mais sobre esse mundo do empreendedorismo, querem se destacar, querem crescer seus negócios. Eu estou com uma pessoa super especial aqui na nossa mesa. É uma mulher que ajuda médicos a conseguirem escalar suas clínicas através da sua agência de marketing, né? Então ela consegue trazer ali toda aquela visão, toda a estrutura para o médico que precisa escalar, precisa ter resultados. E nós aqui do Poder Médico, eu como uma defensora do marketing bem construído, eu falo muito sobre isso, né? O médico que cresce de verdade, ele precisa entender o poder de um bom marketing. Hoje não é mais diferencial, hoje é uma obrigação. Então não seria assim diferente falarmos sobre isso aqui no nosso Pod Médico e trazer uma pessoa com tanta experiência, né, Thaís? Seja mais do que bem-vinda, é um prazer ter você aqui conosco. Eu queria entender um pouquinho mais sobre a sua visão, de onde que saiu tudo isso para o pessoal poder entender. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de estar rodeada de profissionais e empresas que defendem aquilo que eu também acredito. Então, é um trabalho que realmente, se você pretende crescer enquanto médico, você tem que olhar para outros lugares. Não dá para você se preocupar só com a técnica, só com o seu atendimento dentro da sua sala. Existem outras questões que precisam ser vistas. Então, é com muita alegria, né, estar aqui e fazer parte disso. E como foi, né, que eu caí dentro do marketing? Quando eu abri a agência, primeiramente ia ser uma equipe, né, uma pequena equipe, eu estudava medicina. Então eu comecei a vivenciar esse universo do marketing médico quando eu estava cursando medicina. Eu era personal trainer e com as minhas consultorias de treino eu pagava a faculdade de medicina, estava ficando insustentável. Eu falei, cara, eu preciso de um negócio que funcione com outros colaboradores, com uma equipe que eu possa administrar ali de longe. Até então eu achava que seria assim, né? Não precisaria tanto de mim. E comecei a perceber e acompanhar conteúdos médicos, afinal eu estava me formando dentro disso, e eu comecei a perceber que às vezes a técnica era muito boa, você percebia que o profissional tinha muito gabarito, até a postura, o alinhamento, a clínica, mas o conteúdo em si não era um conteúdo muito criativo, muito dinâmico. Eu já estava na rede social há muitos anos, né? Já estou ali, por exemplo, no Instagram há mais de 10 anos, e eu falei, cara, eu tenho uma visão, eu tenho uma experiência dentro desse universo, eu já criava conteúdo dentro da educação física para poder me promover enquanto personal trainer, compartilhei minha trajetória quando eu fui atleta, então eu já tinha toda uma vivência dentro desse sentido, já tive clínica, na época que eu era personal, abri uma pequena clínica, de um lado da salinha era nutrição, do meu lado era a parte de educação física, tinha outros profissionais que atendiam ali, e eu falei, cara, eu acho que eu tenho um olhar para esse lado. Por que não montar uma equipe, pegar profissionais que realmente entendem mais do que eu nesse aspecto de vídeo, de fotografia, de arte, e ajudar essa equipe, construir uma equipe que pudesse trabalhar nesse sentido. Então, inicialmente ia ser um projeto que seria temporário para eu continuar com a medicina, mas na prática eu me apaixonei pelo universo do marketing, do conteúdo, do empreendedorismo nesse segmento, e também percebi que não iria bastar eu ter uma equipe e deixar essa equipe tocar. Dá pra delegar 100%, né? Não dá. E aí foi nesse momento que eu falei, eu preciso tomar uma decisão difícil. Não dá para eu ficar tentando fazer tudo. Tentar a educação física, com as consultorias, tentar estudar medicina com uma rotina integral e ainda assim começar uma empresa. Eu falei, eu vou trancar a medicina, não vou mais trabalhar com consultorias de treino e vou me dedicar 100% à empresa. Então foi uma tomada de decisão difícil na época. E eu falei, não, assim que as coisas se estabilizarem, eu volto. Não voltei. E uma dúvida até que me surgiu aqui, você foi até qual período de medicina, Thaís? Eu fiz 4 semestres, eu tava na metade ali, assim, de um próximo, parei no meio e abracei realmente. Tranquei a medicina e fui fazer uma pós-graduação em marketing e gestão empresarial. Interessante demais. Que eu acredito muito na questão do estudo. Então, independentemente de qualquer coisa, eu sempre falo que nada do que a gente estuda é em vão. Então, muita gente pensou na época, né? Poxa, você fez educação física, já tinha feito até metade de nutrição. Fez nutrição, fez medicina, abandonou tudo isso, né? Foi em vão? Não, nada é em vão.
Então hoje, o que eu faço, né? Por que eu abracei o marketing médico? Porque eu tinha toda uma jornada dentro da área da saúde. Um conhecimento, querendo ou não, teórico, prático, de vivência, e aí eu fui para o marketing médico. Depois abri, expandi para entender como é que funcionavam outros mercados, mas eu percebi que realmente o que eu gostava era o universo da área da saúde. Gosto tanto que depois peguei tudo que eu tinha feito da medicina, da educação física, da nutrição e me formei, estou me formando agora em biomedicina. E uma dúvida, assim, diante de todo esse cenário, né? Porque assim, você foi muito corajosa. Qualquer pessoa, talvez se você perguntasse para alguém ou para algumas pessoas a opinião delas, elas talvez não fariam isso. Você acha que foi uma decisão, Thaís, que você tomou de trancar ali a medicina para focar na parte do marketing? Por instinto ou por parte assim mais estratégica, de olhar ali o cenário, olhar o posicionamento do profissional no mercado? O que você acha que foi assim o seu ponto principal de tomador de decisão? Olha, eu acho que a necessidade também, ela nos move. E eu tinha necessidade. Infelizmente, eu não tinha uma estrutura financeira, né? Eu tinha que correr atrás para pagar a medicina. Vim de baixo, não sou aqui de Brasília, minha família se mudou para cá pra gente tentar melhores oportunidades. A gente morava no litoral, meus pais tinham um carrinho de pastel na praia. Então, foi uma jornada muito difícil. Tanto que a medicina, ela veio depois porque era um sonho antigo. Só que no momento ali que eu saí do ensino médio, sempre fui bolsista a minha vida inteira, e eu vi meus pais se endividando para tentar pagar um cursinho bom, eu falei, cara, eu não posso. Eu não posso querer que o meu sonho seja maior do que a minha vida, a vida da minha família, né? Eles não podem se sacrificar nesse nível por mim. Tanto que eu desisti por conta disso na época. Foi um instinto ali, então, né? E eu falei, cara, não tem como, eu preciso fazer dar certo, né? Preciso focar nisso, e eu via que tinha um potencial. Eu via que estava começando o marketing médico. Na época ninguém falava de marketing, ninguém falava de social media. Não existia isso. A gente fazia marketing meio que de forma instintiva. Ou postaram antes e depois de uma aluna minha. Ninguém falava que isso era uma prova social, enfim. Então foi muito pela necessidade, mas foi um certo instinto, sabe? Eu acho que isso aqui vai funcionar, eu preciso disso. E tinha também aquela pontinha de, acho que daqui a uns anos, essa área ela vai ser cada vez mais necessária, porque eu já via isso acontecendo dentro da minha área da educação física. Uma pergunta que me surgiu aqui agora, Thaís. Se você tivesse terminado a faculdade de medicina, se tornado médica, etc., você que fez 4 semestres? Uhum. Como é que você acha que as pessoas que estão cursando, que já são médicos, encaram esse mundo vamos falar de marketing, né? Mas como o empreendedorismo como um todo, de entender que a partir do momento que você entra numa faculdade de medicina, você vai vender a sua hora. Você é um vendedor, querendo ou não. Como é que os médicos entendem isso lá na faculdade? Eles já começam a faculdade entendendo que vai ser assim ou não? Olha, era uma lamentação dos meus colegas, né? Quando eles descobriram que eu trabalhava com marketing, eles já falavam, meu Deus, eu vou ter que fazer isso em algum momento. Eu vou ter que fazer isso. Thaís, como é que é? Como é que funciona? Então, assim, existe essa dor desde o começo. Eles já sabem que vai ser necessário. Eles lamentam. Muitos acham que é desgastante, que não é o que eles gostariam de fazer, mas eles já têm essa compreensão de que será necessário. Mas a gente não tem isso dentro da vivência da medicina. Uhum. Então, até onde eu fui, e imagino que até pro final, né, eu imagino que de lá para cá não tenha mudado nada na organização, né, da grade da medicina. Então, eles já percebem isso. Os que estão começando agora, eles já entendem que será necessário. Porém, ainda com esse medo. E dói, né? Dói porque antigamente era pregado que você, por se tornar um médico, você já ia ser super bem sucedido. Você, por ser um médico, você já ia conseguir excelentes trabalhos. Você, por ser um médico, você já ia ter muito dinheiro. Só que o mercado, com a quantidade de médicos formados no Brasil, ele mudou muito. Porque antigamente, por exemplo, se você abrisse um consultório, né, você abrir o seu próprio negócio, você tem um consultório, naturalmente você já tinha ali os seus pacientes fidelizados. Eu estava até gravando conteúdo sobre isso esses dias. Você de São Paulo, você não competia com um médico de Curitiba. Hoje com a telemedicina é diferente. Hoje você compete com uma pessoa de outro estado. Então as coisas elas foram evoluindo muito. E eu realmente noto, com certeza, que as pessoas elas sentem muito a dor, porque o desconhecido ele dói. Só que as pessoas sentem muita dor porque é pregado, aí eu queria muito que você até complementasse a sua visão sobre isso como uma pessoa hoje que tem uma agência para médicos e tudo mais. Eu falo muito nas nossas mentorias isso.
O marketing dói pro médico porque é algo totalmente desconhecido e ele não sabe o caminho das pedras. Ele acha que é insuportável, que ele vai ter que viver gravando e que não existe ali uma pessoa que possa facilitar. Então eu falo muito sobre isso, sobre você ter uma equipe para te ajudar. Por isso que tem total sinergia isso, né? Esse podcast que a gente tá fazendo aqui. O que você acha, Thaís, que existe de facilidade, até na sua agência hoje, para o médico desmistificar essa dificuldade inteira que é na cabeça dele, que é um bicho de 7 cabeças? Eu acho que, primeiramente, o grande medo do médico é achar que ele vai precisar virar um influenciador. Excelente. Então, assim, primeira coisa, você trabalhar com o marketing, trabalhar o seu marketing é uma coisa, você se tornar um influenciador é outra coisa. Claro que um médico que se torna um influenciador, pode ser que o alcance dele, a entrega dele e o crescimento dele seja mais rápido? Com certeza, não vamos negar. Porque uma pessoa que ela tem influência, uma pessoa que ela tem um alcance, gera um movimento. É como se, eu sempre dou esse exemplo, você jogar uma rede pequena de pesca num rio, você pode pegar pouca coisa. Agora você aumenta essa rede. Você pode pegar muita coisa que não vai funcionar para você? Pode, mas você pode também atingir um público maior e dentro desse público ter algo positivo, clientes para você. Então acho que o primeiro ponto é esse, o médico entender que são coisas diferentes. E hoje, com a organização, o planejamento, eu sempre falo, a base do marketing é o planejamento. Sim. E marketing não é só rede social, também é um outro ponto. Então, o que é o trabalho do marketing? É reunir ferramentas e estratégias para se otimizar a oferta de um produto ou de um serviço. Então, no caso do médico, eu quero otimizar a oferta do serviço do médico. A rede social é a pontinha que eles estão enxergando. Mas tem uma série de coisas aqui embaixo que estão acontecendo que vai ter outras pessoas trabalhando junto com o médico para que isso funcione. Vai ter uma gestão, vai ter um time comercial, vai ter uma equipe de marketing, vai ter um estrategista. Então, tem muitas coisas ali envolvidas, não fica tudo nas costas dele. Então, com planejamento, tem clientes que gravam a cada 90 dias. Tem clientes que nem ficam conectados na conta. Olha só, tem clientes que nem sabem, né? Eles já estão com a gente há tanto tempo, tem tanta confiança que a gente determina o conteúdo, a gente cria o conteúdo, ele vê esse conteúdo já lá na rede dele. Não precisa ficar com esse medo, porque hoje, com a organização, com o planejamento, a gente tem clientes hoje que gravam a cada 90 dias. Temos clientes que nem ficam conectados na conta. Então, não há essa necessidade de o médico se tornar escravo de uma rede social. Não, o marketing é um trabalho que às vezes acontece muito até no offline, em conexão com outros profissionais dessa equipe, dessa clínica. Então é importante olhar para isso. A rede social é a pontinha, é aquilo que se vê, mas lá embaixo tem outras coisas acontecendo. E é interessante porque você começa a desmistificar o que é uma bolha. Nós temos muitos mentorados que a realidade deles é serem empreendedores. É ele, às vezes alugando um coworking, um espaço ali para fazer seu consultório. Com um assistente, a assistente vende, a assistente grava, a assistente faz várias coisas. Então, a pessoa, o médico, quando ele olha para uma situação como essas, ele pensa, eu vou ter que começar a gravar, eu vou ter que começar a fazer várias coisas, se torna insuportável antes mesmo dele começar a fazer. Só que é muito interessante, até o que você pontuou, quando as pessoas exploram outros lugares, entendem que não é para fazer as coisas sozinhos, mas que, poxa, ter braços, né, que nem o que você oferece, ter uma equipe especializada com excelentes profissionais para trazer esse braço maior é diferente. Tanto que a gente começa a falar muito sobre isso. Eu vi um conteúdo esses dias de uma moça entrando no consultório, e aí era assim, ela entrava na porta, e aí tinha todas as vezes que ela abria, era um médico expressando o momento que ele estava na carreira. Então, por exemplo, antigamente você entrava no consultório, o médico ele era totalmente conceitual e os certificados na parede. Era como se fosse uma vitrine de certificado. E aí ela volta e fala, não, eu não quero. Aí ela vai de novo e depois ele vai para a parte de tecnologia. Então ele tem várias máquinas, várias coisas tecnológicas. Aí ela fala, não, não quero. Depois ela volta e ele tá fazendo uma dancinha. Aí ela fala, é esse daí que eu quero. E aí eu fui olhar os comentários, um monte de médico falando, essa é a realidade do marketing médico no Brasil. Você fez 6 anos de faculdade para você ter que fazer dancinha no Instagram. E eu fui lá e falei, cara, é diferente a maneira que você enxerga. Justamente o que você pontuou. A pessoa ela pode sim iniciar o próprio marketing sendo uma pessoa mais influente, mostrando a própria família, mostrando a própria vida.
isso é muito de perfil para perfil. Mas eu acredito muito que as pessoas, elas não precisam entender que fazer dancinha é a única maneira dela conseguir crescer. Muito pelo contrário. Tem muitos médicos, inclusive eu posso dizer que a maioria é mais ali conceitual, são pessoas ali mais sérias nas redes sociais. E elas conseguem agregar muito valor, ter muita autoridade para gerar uma demanda muito grande para o consultório dela. Então, às vezes, você acha que assusta essa comunicação, vamos dizer assim, dissipada, errada, que as pessoas têm feito? Eu acho que... Demais, porque os números, eles chamam a atenção. Exato. Então você olha para um vídeo curto, às vezes até um pouco fútil ou um pouco raso, e aquele monte de visualização, de compartilhamento, de comentário, você fala, cara... Nunca vou chegar nisso. E eu tô lá gravando conteúdo, me preparei, fiz maquiagem, montei o cenário, e o seu vídeo não chega, né? Não tem aquele resultado. Só que a gente sempre tem que ter na nossa mente que, em se tratando de rede social, muitas vezes os números, eles são só uma maquiagem. Você pode achar que aquilo ali, métrica de vaidade, métrica de ego, você vai achar que aquilo ali, nossa, tem muita curtida, tá atendendo muito. Só que entrega muito. Vídeo curto, vídeo raso, meme, humor, é o que o universo da rede social, ela manda, né? Só que realmente o paciente que está te sondando para querer fechar um tratamento, fechar uma consulta, fechar um protocolo, é o paciente que ele vai esperar o vídeo de 1 minuto, o vídeo de 2 minutos, é o vídeo explicativo. Então, sempre ter isso na cabeça. Eu sempre falo para os meus clientes, olha, a pessoa que ela quer comprar de você pode ter certeza. Ela tá entre aqueles 5, 10 que estão ali acompanhando seus stories, principalmente para quem tá começando. Fica, nossa, mas eu tenho poucas pessoas me acompanhando. Quem quer comprar de você, tá te acompanhando. E ela não vai ser convencida por um vídeo raso. Eu sempre dou o exemplo de um dermatologista. Imagina que você tá com a sua mãe apareceu uma pinta no rosto dela. Precisa investigar, uma pinta, suspeita, enfim. Você abre o Instagram para pesquisar um dermatologista para você levar a sua mãe. Você abre um perfil bombado, muitas visualizações, muitos seguidores, e aqueles vídeos de meme, trend, música em alto, você quase não vê um vídeo explicativo que eleva o vídeo de consciência, eleva o nível de consciência. Aí você abre um outro perfil, poucos seguidores, poucas visualizações, mas o dermatologista está explicando tudo sobre pintas. Passa muita seriedade. Quem que você vai escolher para levar a sua mãe? Exato. Não tem nem o que questionar. Exato. E entra muito... Eu costumo dizer que o crescimento da viralização, ela fez as pessoas perderem muito o senso do que são 100 pessoas, né? Por exemplo, às vezes, nossa, meu post deu 50 curtidas. Cara, coloca 50 pessoas em uma sala. Porque a gente... É natural o ser humano comparar o crescimento dele, às vezes, com outro médico que já está muito maior, né? Existe também o tempo, a jornada, o plantio, a colheita, tudo isso também entra dentro de um crescimento de uma rede social, né? Só que as pessoas, elas perderam muito a noção do que é 10, 15, 20 pessoas. E isso fez total sentido o que você falou, porque se a gente parar para realmente olhar, analisar, não é o perfil com mais seguidor que converte, é o perfil que mais traz utilidade, eleva o nível de consciência dos clientes, se mostra autoridade e tem também uma evolução dentro disso. Até uma pergunta que eu queria te fazer sobre... depois, se você puder me responder, o que você acha também daquele médico que acha que marketing é só post bonito? E aí eu vou complementar por que disso. Tem muitos médicos que eu percebo que ou acha que o Instagram... Vamos falar de Instagram porque não só existe o Instagram, existem várias outras redes sociais. Só que o Instagram, o que todo mundo fala, é hoje a rede social ali que mais traz resultado, vamos se dizer. Tem muitos médicos que se dividem entre ou é um postzinho muito bonito, aquela identidade visual maravilhosa, mas o conteúdo não enriquece, o conteúdo não traz ali algo rico, ou é algo muito... como é que eu posso explicar? É uma representação dos certificados que eu tenho. Porque eu percebo muito que os médicos, eles olham muito para as próprias certificações como se fosse a única coisa que existisse hoje no mercado. Exemplo, você é a fulana X, sou.
Aí muitas pessoas já pensam, e sou formada em tal lugar, fiz mestrado em tal lugar, tenho pós-graduação em tal lugar. Então, ou é uma rede social que fala muito das credenciais dos certificados, ou é posts muito bonitos. O que você entende disso, Thaís, para desmistificar um pouco mais sobre a comunicação de uma rede social? Eu costumo dizer para os clientes e as pessoas que eu faço reunião que dentro de um posicionamento em rede social e dentro de uma comunicação, se você quer se vender, você precisa atacar de diversos ângulos. Como assim? Tem pessoas que vão te escolher pelo seu certificado. Tem pessoas que vão te escolher pela sua aparência. Tem pessoas que vão te escolher pelo resultado. Pelo depoimento, pelo próprio social. Tem pessoas que vão escolher por saber que você também é mãe, que você também é pai. Então, por que não trabalhar os diversos ângulos? Então, eu vou focar só na vestimenta, só na aparência? Beleza, você vai pegar quem gosta da vaidade, quem gosta da beleza, quem gosta da postura, da marca. Mas não é todo mundo que gosta disso. Então, eu sou muito a favor de atacar em diversos ângulos. Gosto do conteúdo bonito, aquela arte bem feita? Gosto. Mas nem sempre vai ser o que vai funcionar. Não é só isso, né? Às vezes é um cardzinho, um compartilhamento de uma nota. Escreve uma nota ali e compartilha. Às vezes isso vai funcionar muito mais. Ou aquele vídeo que você coloca a câmera aqui, grava, fala, bota uma legenda simples, sem efeito sonoro, sem transição, funciona. Orgânico. Exatamente, mas às vezes um vídeo produzido é o que vai chamar a atenção daquela cliente exigente que estava ali, ó, só esperando aparecer aquele vídeo bem produzido. Então eu sou a favor de atacar em diversos ângulos. E é muito real, porque a gente já tentou metrificar isso na nossa empresa. Não tem como você saber, vou dar um exemplo, eu sou casada. Não tem como eu saber qual foi o momento exato que eu me tornei uma pessoa totalmente entregue pro meu marido. Não tem como eu saber se foi no jantar que ele me levou, se foi uma coisa que ele me falou, se foi no primeiro eu te amo, não tem como eu saber. Porque foram um conjunto de ações que ele tomou que fizeram com que eu tivesse o sentimento que eu tenho por ele hoje. E isso, da mesma forma, eu enxergo muito o marketing também. Por mais que, vou dar um exemplo, você trabalha com mídia offline e mídia online. Então, você trabalha um banner, você trabalha entregando panfleto, não sei, várias estratégias diferentes. Claro, existem hoje as que vão alcançar mais pessoas, existem as que vão alcançar menos. Mas todas, de uma certa forma, vão alcançar as pessoas. Não tem como você saber o momento exato que virou a chavinha daquele cliente para falar: quero agendar uma consulta com essa médica. Então, quando você entende que, sim, os seus certificados são excelentes, o seu post com estética boa é muito bom, só que você também precisa trazer riqueza, você também precisa mostrar o que eu posso agregar na vida do meu paciente, quais são os meus diferenciais, né? Hoje, principalmente, eu gosto muito de acompanhar o Kiso. Não sei se você gosta muito dele também, Thaís. E ele fala muito assim: hoje, com a inteligência artificial tão avançada, nunca foi tão necessário posts orgânicos em relação à sua própria vivência. Então, por exemplo, você como médico, quais são as suas experiências únicas que você, com a sua própria experiência, você conseguiu? Coisas que só você viveu. Exemplo, eu aprendi durante os meus 2 primeiros anos de prática, que todas as vezes que o meu paciente chega com essa dor, é assim que eu trato, e mesmo que vá contra tudo que as pessoas estão falando, essa é a sua experiência. Isso é muito rico também hoje, porque com a quantidade de inteligências artificiais, tá tudo tão robô padrão, pesquisa acha que a sua experiência, ela se tornou muito escassa, vamos se dizer assim, né? Então a gente tem visto, assim, conteúdos orgânicos performando muito bem. O que você tem achado desse mundo de inteligência artificial, Thaís? E dessa pureza maior nos conteúdos também? O que você acha disso? Eu acho que, principalmente se tratando de marketing médico, e principalmente para profissionais que dependem de agências e terceiros para cuidarem dessa parte, eu acho muito arriscado. Por quê? A gente está falando de um conteúdo que ele é muito técnico, ele tem toda uma origem, uma causa, uma fisiopatologia, um tratamento. Então, percorre um caminho que ele é muito técnico e ainda tem a questão das abordagens. Tem médico que é a favor disso, tem médico que é contra. E a inteligência artificial, você não pode deixar tudo na mão dela. Porque o que está acontecendo? Uma empresa pega um médico para fazer o trabalho. O médico é um pediatra. E essa agência não entende nada de pediatria. Não entende nada de doenças respiratórias. Não entende nada de problemas de pele. Nunca nem ouviu falar.
E aí, como que ele vai criar um conteúdo ou conduzir um trabalho de comunicação para um médico desse? Ele vai jogar no ChatGPT. Crie 12 conteúdos para um médico pediatra que trabalhe crianças de tal e tal idade. Então, vai vir algo que essa pessoa que está conduzindo esse trabalho, ela nem faz ideia se isso é verdade, se é mentira, se é parcial, se é mais ou menos. Então, imagine deixar isso na mão da inteligência artificial, sem ter esse espaço de entender, doutor, é isso aqui mesmo? O que está acontecendo na atualidade? Será que isso aqui não é uma informação antiga? Ele sabe a realidade, ele prática. A realidade. Então, na minha opinião, marketing médico é muito arriscado você deixar na mão da inteligência artificial. Ela é muito positiva, ela facilita muito as coisas, com certeza. Eu posso gravar uma reunião aqui com um médico. Doutor, me fala aqui tudo sobre o seu cenário hoje, principais queixas, cenário que você mais atende, tratamentos, nuances e tal. Gravei, eu jogo isso aqui numa inteligência artificial, a partir disso eu extraio muito conteúdo. Beleza. Mas eu acho que você deixar na mão e contar só com a IA é um risco. E o seu conteúdo ele vai ficar igual ao de todo mundo do Brasil. Isso eu acho que é o maior perigo, assim. Além de você instruir de maneira técnica, porque assim, por mais que a inteligência artificial ela tenha acesso a todas as pesquisas que existem, todos os blogs, todos os conteúdos criados, existe o erro. O erro que só você, com a prática, vai saber identificar. Eu tiro isso por conta da nossa empresa atual, né, a Aura Educação. Todos os nossos professores, por mais que as nossas sociais mídias, elas entendam, elas puxem muitas coisas da IA, elas sempre validam com os experts aqui da equipe. Por quê? Tem coisa que realmente, por mais que a IA passe, que é uma dose X, Y, Z, na prática eles sabem que é diferente. E querendo ou não, o paciente que olha isso e, por exemplo, você solta uma coisa com inteligência artificial 100%, sem a sua análise, etc. É a credibilidade que você está passando, é o seu nome que está em jogo, né? Então, isso é um ponto muito importante. E outra dúvida também importante, que eu acho que você vai conseguir desmistificar muito bem, Thaís. Um médico que ele inicia ali aquele trabalho no marketing, ele, cara, quero crescer meu consultório, quero evoluir, quero trazer mais pacientes, só que ele tem muita pressa, ele não entende de fato como é que funciona o período de crescimento, o período de comunicação, culpa o marketing por tudo, fala que o investimento ele não teve retorno. Qual a sua visão sobre isso? O que você tem a dizer? Primeira coisa, marketing sozinho não sustenta negócio. São vários pilares, e principalmente rede social. A rede social é uma das ferramentas de marketing, então eu vejo muita gente depositando todas as fichas em cima da rede social. Vou começar a gravar conteúdo, vou jogar um tráfego pago e vai lotar a minha agenda. Vão chegar leads qualificados, né? A esperança de todo mundo. Seria maravilhoso se fosse assim, mas infelizmente não funciona assim. Então, primeira coisa, o marketing, ele é muito poderoso? Sim, mas ele faz parte de uma estrutura de um negócio. Se não tem gestão, se não tem time comercial, se não tem uma estrutura, uma oferta bem estruturada, é protocolo, é consulta, tem retorno, tem tratamento, é um programa de acompanhamento, se isso tudo não for bem definido, né, se a pessoa do seu WhatsApp não consegue passar a informação e vender o seu serviço a fim de trazer essa pessoa para uma consulta, tudo que foi feito é anulado. Então, primeira coisa é olhar para isso. Segundo ponto, beleza, tá tudo estruturado, vamos olhar para o marketing. O que eu estou trabalhando dentro desse marketing? É só a rede social? Mas e as campanhas? E as ações? E a fidelização? Eu estou trabalhando esses outros pilares, porque até a própria definição do marketing fala, né? Atrair, converter, fidelizar. É a teoria. Se você olha só para atrair e converter, você está olhando só para uma das partes. Está esquecendo do mais importante, que é o LTV, né? Exatamente. Você não vai ganhar... O seu carro-chefe não vai ser quando o paciente chegar no teu consultório e uma vez. Vai ser quando ele voltar e voltar e voltar e te ver como o pediatra que vai ser o pediatra do filho dele ou a dermato que vai ser a dermato da vida dela. Quando você entende o jogo do LTV, tudo muda. E aqui por isso que a gente defende muito a causa no Poder Médico de que não é uma competência, não é só venda, não é só marketing. São os dois. Porque consultório nenhum sobrevive só com um bom marketing, que nem você pontuou. Como também nenhum consultório vive só sem uma geração de demanda. Por que a geração de demanda é importante?
e não só de um canal, né, que nem você mesma mencionou. Se você acha que o marketing é um milagre, que você vai postar, além de ser um milagre por si só, vou fazer um vídeo, vou subir dinheiro nele, colocar tráfego pago e vai chegar várias pessoas e vai ser isso. Minha assistente vai conseguir fechar. Se você entende a geração de demanda de uma maneira muito superficial desse jeito, tá errado. Até porque se vender fosse tão fácil assim, todo mundo tava rico. Só que não. Realmente, você precisa estruturar um fluxo dentro do seu consultório, um fluxo de recebimento dessa geração de demanda. Os leads que eu captei, ele vai chegar e vai acessar qual canal? A pessoa que vai receber, ela está preparada para nutrir essa pessoa, para oferecer os meus protocolos da maneira certa? Como que eu vou oferecer esse protocolo? Vai ser entregando ali uma primeira consulta gratuita e vendendo um protocolo completo de 1 ano para ela? Como é que eu vou fazer a partir do momento que eu gerei essa demanda? Muitas pessoas que eu vejo, Thaís, perdem muito essa oportunidade. Se elas desanimam com o marketing porque acham que vai ser um milagre e vai ser rápido, eu já percebo muito isso. E, além disso, não tem a casa bem organizada para receber aquela geração de demanda. Quando eu olho para esse tipo de situação, eu vejo que muitos médicos perdem uma oportunidade muito grande, porque são muito bons tecnicamente, mas não abrem os olhos para o mundo da expansão, do crescimento. Você vê muitos médicos muito bons tecnicamente, mas outros que têm mais essa raiz, essa vivência para vendas ganhando mais? Demais. É o que mais tem, né? Demais. E a gente lamenta, às vezes, olhar, conversar, trocar uma ideia e perceber que o médico ele ainda não tem a mínima noção, a mínima compreensão de que a estrutura, ter um negócio, mesmo que seja só ele. Eu falo, mesmo que seja você cuidando do WhatsApp, eu tendo só uma assistente, não tem espaço próprio, em algum momento você vai ter que ser o médico técnico, em algum momento você vai ter que ser o médico marqueteiro, em algum momento você vai ter que parar e estruturar a sua gestão, em algum momento você vai ter que pensar como é que é a sua estruturação de oferta, como que é a chegada desse paciente até você, né? Como que você mantém esse paciente na sua base. Existe uma continuidade, e eu costumo falar que o paciente que ele fica, que ele fideliza, ele é um veículo de divulgação do seu trabalho. Quem está com você continuamente se torna um fiel divulgador. Então, muito mais importante do que você pensar, né, em atrair mais gente, cuidar daquilo que você tem. E não tem como você fazer esse trabalho se você não olhar para sua casa. Como você falou, tem que colocar a casa em ordem. O primeiro trabalho, eu falo antes mesmo do marketing, antes mesmo da rede social, é olhar para o seu negócio. Peraí, deixa eu desenhar. O que eu tenho? Como é que funciona a minha estrutura? Como que eu me divulgo? Quais são os meus serviços? Quais são os meus produtos? Quando a pessoa chega até mim, como que ela, né, qual é o caminho que ela percorre? Tanto que a gente, no último ano, a gente extrapolou um pouco os limites do marketing, começamos a atuar dentro da parte de atendimento, porque a gente percebeu que, por que esse médico, por que essa clínica, por que essa empresa está trabalhando marketing, está tendo crescimento, está tendo expansão, mas não estamos conseguindo aumentar mais a base de clientes, às vezes recebe um volume grande de mensagem e a conversão está baixa. Quando a gente foi olhar para o atendimento, para onde esse paciente chegava, foi um caos, foi um susto, assim, a gente deu um mortal para trás. Eu falei, cara, não tem como. Então agora a gente tem que olhar para isso, temos que treinar as pessoas que estão ali no WhatsApp, temos que conscientizar, explicar, entender como que a pessoa que atende uma clínica multimédica, que tem dentista, dermatologista, ortodontista, cirurgião bucomaxilo, estética, tricologista, como que a pessoa que está nesse WhatsApp não entende as áreas, as queixas, as dores. Chega um paciente, eu quero emagrecimento. Quem que eu vou indicar? É o endócrino? É o nutri? É o nutrólogo? Quem que vem primeiro? Então, é um trabalho que ele realmente é estrutural. O marketing, ele está grudado na estrutura do negócio. Ele não é uma coisa paralela. Também vejo um erro muito grande dentro desse cenário. As pessoas acham que o marketing é uma equipe que você contrata, ela roteiriza o seu vídeo no chat, grava, pronto, acabou. Não, se ela não está envolvida dentro do seu negócio, aonde que você está e aonde que você quer chegar, não vai funcionar. O médico que não enxerga o marketing como uma parte do negócio, ele não vai nem se esforçar para fazer o que tem que ser feito para crescer. Exatamente. Eu percebo claramente que os médicos que mais se destacam são aqueles que entendem que é uma coisa só, é uma raiz, e o marketing está dentro da raiz, gestão está dentro da raiz, as vendas estão dentro, a parte técnica está dentro da raiz,
E aí você pode até parar pra pensar, cara, mas é um esforço, né? Já tive que estudar 6 anos, fazer 2, 3 anos, mais anos de residência, e todo o meu estudo, e ainda ter que olhar para essas outras raízes. Qual a sua visão sobre isso hoje no mercado atual, Thaís? A minha avaliação é que tudo muda, né? O mercado muda e nós vivemos em um país com muita oportunidade. Mas existem as oportunidades para quem realmente sai da zona de conforto e é notório, como você mesmo falou. Hoje tem muitas pessoas que são piores tecnicamente, mas ganhando mais do que quem tem mestrado, doutorado, tudo, etc. Mas porque entendeu que o game mudou, o jogo mudou. Você também concorda com isso? Qual a sua visão sobre? Aconteceu uma situação que me marcou muito e exemplifica muito todo esse cenário que você está citando. Eu estava dando uma mentoria e eu estava falando sobre time comercial, sobre gestão. Cada encontro a gente falava sobre um tema. E eu tive um comentário, uma pessoa falou, nossa, mas é muita coisa, né? E essa frase é o exemplo do que a gente está vendo dentro do cenário da saúde. Muitos profissionais estão impactados sim com a quantidade de coisa. Porque eu acho que o profissional de saúde, ele entendia que o trabalho dele é totalmente diferente, por exemplo, de se ter uma empresa. Quando a gente falava antigamente de empresa, todo mundo já tinha essa compreensão de que era uma área difícil. Que você tinha que ter pessoas, funcionários, marketing, estrutura física, equipe, todo, né? RH. Tudo. Só que eu acho que a área da saúde demorou um pouco para ter essa noção de que são as mesmas dificuldades. É uma estrutura robusta, é um trabalho robusto. Não é só me formei, pego uma sala, boto uma placa na frente e pronto, estou atendendo. Talvez antigamente fosse mais fácil por conta do nível de concorrência. Exatamente. Como o número de pessoas formadas aumentou muito, hoje não é mais assim. É a realidade, na verdade, sendo mostrada. Não é nem que não era antes, mas talvez hoje é uma cobrança que ela é a realidade, né? E quando você, por exemplo, recebe um médico que acha que é muita coisa, o que você faz? Primeira coisa, mostrar para ele a estrutura, a base daquilo que ele já tem. Ele precisa enxergar, a gente precisa sensibilizar de que aquilo já existe. Porque não adianta eu falar, olha, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer isso, se ele não enxerga que dentro daquilo que ele já tem, aquilo já existe. A gente não está implementando uma coisa a mais. A venda dos olhos, exatamente. Né? Ai, mas eu sou sozinho, eu estou começando agora. Esses dias eu fiz uma reunião e o médico estava falando que ele estava retornando para Brasília, que era só ele, ainda não tinha uma estrutura, ia atender na clínica de outras pessoas. E eu falei, tá, beleza, mas vamos pensar só em você. De toda forma, você não tem um serviço? Você não precisa pensar qual é o seu serviço? É consulta? Tem retorno? Não tem? Como é que é a apresentação de quem vai atender os seus leads? O que essa pessoa tem que falar? Isso não é um time comercial? Por mais que seja só uma secretária, não é um time, mas é uma secretária que vai fazer um trabalho de um comercial. Então a primeira coisa é fazê-lo entender que aquilo já existe. Não, a gente não está agregando coisas a mais. E a partir, tá, beleza, enxerguei que isso existe. Quais são os caminhos? A gente pode ir por um caminho mais básico, vai ser mais longo, mas ok. Pode ser mais para pessoa que quer logo chutar o balde, tem como entrar de uma maneira mais agressiva, contratando mais pessoas, né? Eu falo que no marketing, né, e em tudo, dentro de um negócio, tenho só R$1.000 para investir. Beleza, vamos investir só 1.000, mas eu tenho 100 mil. Você vai arrumar alguma coisa para você aplicar esses 100 mil. Sempre tem alguma coisa. Com certeza. Seja na estrutura da própria clínica, para gerar mais autoridade. Exato. Então vai muito daquilo que o que eu estou disposto a fazer e aonde eu quero chegar e em quanto tempo. Exatamente. Então, tendo muita clareza desses passos, eu acho que é isso. As pessoas que estão chegando muito longe, muito rápido, são as pessoas que estão dispostas a fazer mais. Com certeza. E a velocidade distorce o tempo, né? Eu adoro essa frase, que é uma frase do Marcos Paulo. Nós estávamos fazendo um treinamento com ele, o BML. E ele fala muito sobre isso, a velocidade distorce o tempo. E, claro, eu entendo muito que existem os empresários médicos que vão crescer mesmo andando devagar, mesmo vai acontecer, só que não tem como a gente comparar uma pessoa que entende que investir não é gasto, é de fato investimento, porque parece contraditório, mas muitos médicos acham que investir em tráfego é gasto.
acham, mas não, vamos colocar só R$1.000. Se a pessoa entendesse o quanto isso é importante para a visibilidade dela, ela entenderia aquilo como um custo fixo da operação dela, e não como um gasto, né? Nós temos um grande amigo que ele é cirurgião, e ele entendeu isso muito cedo. Ele tá faturando, assim, uns 5 milhões por mês. Ele é muito grande. E, assim, nós fomos conhecer a clínica dele. É uma pessoa que eu tenho muita vontade até de fazer cirurgia com ele. Ele é muito bom. E é fascinante a visão dele como empresário. Por quê? Você chega na clínica dele, Thaís, ele simplesmente fez um andar inteiro em um dos melhores prédios de Goiânia. Só que, assim, ele não fez uma clínica. Ele fez não tem nem como explicar a estrutura que ele fez. É algo, assim, fascinante. A clínica tem a porta a sala de espera das pessoas tem um vidro gigantesco mostrando a estrutura que ele construiu, o lugar que a pessoa vai fazer uma boa avaliação. É tudo muito bem pensado estrategicamente para a pessoa já chegar lá comprada. Então, não necessariamente a pessoa ela vai chegar lá já dando algo, dando um valor para ele. Só que ele fez tudo tão intencional e ele entendeu o poder do investimento na própria clínica, do investimento no brand, no investimento das mídias sociais, porque ele investe muito também nas redes sociais, que é notório, ele está crescendo muito cada vez mais. Então, sobre essa questão até de autoridade, o que você nota que é um grande diferencial de quem cria mais autoridade? Falando de marketing, mas na parte médica como um todo. É a pessoa que entende que o investimento ali na própria imagem, investimento na visibilidade dela, entende que isso faz parte do custo fixo? O que você entende de diferencial de quem se destaca e não? Eu acho que tá muito dentro disso. Quem entendeu que imagem conta, ambiência conta, equipe conta, estrutura conta, Instagram conta, investimento conta, é a pessoa que, querendo ou não, ela vai chegar mais rápido, ela vai mais longe, ela vai se destacar, e é uma corrida contra o tempo. Se você não faz isso agora, o seu concorrente, que às vezes acabou de começar, ele vai tomar a sua frente. No que a pessoa for pesquisar, ela vai encontrar primeiro quem tá fazendo. Exato. Não é mais aquela coisa, imagina, antes da rede social, qual era o parâmetro? Indicação. Boca a boca, né? Boca a boca. Quem é o melhor da cidade? Exatamente. Tá sendo falado, beleza, show, eu não tô vendo. Eu não vou... Hoje, por exemplo, eu quero fazer uma cirurgia plástica. Você consegue descobrir como é a aparência de clínicas, de todas as clínicas que você quiser conhecer. Antigamente não. Eu quero fazer uma cirurgia plástica. Me indica alguém. Beleza. Tem uma opção. Como é que ela? É assim, assim, assado. Eu tenho uma outra indicação. Eu só tenho 2 parâmetros. Agora não. Eu quero fazer uma cirurgia. Eu consigo saber como é a clínica de cada médico aqui de Brasília. Abriu o Instagram, você já consegue ver até a estrutura, como é que você sobe no elevador, como é que... Exatamente, é o que eu falo, sempre falo para os meus clientes. Imagina que eu estou querendo um cirurgião plástico. Eu mando 3 mensagens para 3 cirurgiões. Vamos supor que os 3 já estão no Instagram. Beleza. O primeiro, eu sou bem atendida, é rápido, é efetivo, eu consigo ter um panorama de como é que vai ser, uma estimativa de valor. O segundo também, me passa valor, estimativa, como é que vai ser, experiência. O terceiro não me passa. Você acha mesmo que o paciente vai escolher esse terceiro? É realmente uma corrida contra o tempo, né? É uma corrida. Se você não está lá, se você não está entregando tudo com aquilo que o seu cliente, o seu potencial cliente está buscando, seja informação, seja atendimento, seja confiança, né? Porque dentro da área da saúde tem muito disso. A pessoa que manda a mensagem, ela não quer só saber o preço e a forma de pagamento. Esse formato de WhatsApp já foi há muito tempo. Se você trabalha o seu WhatsApp como um ambiente de tirar dúvida e passar preço, você vai ficar para trás. São as informações óbvias, né? O que você está agregando a mais para a pessoa escolher é o mínimo. você? Preço e dúvida é o mínimo. Exato. Agora, chegar ali e entender como é que vai ser, quem é a pessoa que está te atendendo, quem ela é ali naquele cenário, o que a pessoa vai ter acesso, como é que funciona, é muito dentro disso. Hoje, o básico não funciona mais. Dentro do marketing, dentro da área da saúde, não funciona mais. E isso não é uma coisa que nós estamos falando, né? Isso é a realidade. Isso não é uma opinião da Luísa e da Thaís. Não, isso é a realidade.
E quanto antes as pessoas, os médicos, entenderem isso e não sofrer com isso, mas sim usar isso para ser uma força e entender que isso faz parte até do autodesenvolvimento deles, na minha avaliação. Porque antes, com certeza, os médicos, para serem bem-sucedidos como um todo, não eram necessárias as competências que são exigidas hoje, né? De desenvolvimento, às vezes, comercial, desenvolvimento em parte de gestão. Nós que temos empresa, a gente percebe que não tem nada que te desenvolva mais do que ser empresário. Porque você lida com pessoas, você lida com suas próprias quebras de crenças limitantes. Exemplo, eu não consigo gravar. Mas se você se esforçar, você entender que isso faz parte da sua empresa, você vai quebrar essa crença, você vai conseguir, então você vai se desenvolver nisso. Administração financeira, que é uma coisa que eu vejo que muitos médicos, principalmente plantonistas, sofrem muito, aquela corrida incessante de fazer mais plantão, e mais dívida e mais plantão. Então, não tem nada que te desenvolva mais quando você entende de fato como construir um consultório mesmo e olha para aquelas competências e fala, eu vou enfrentar isso, eu vou fazer acontecer. Você se torna um outro médico. O médico que você se formou ou finalizou sua residência, etc., você era um. Quando você tem seu consultório, que você encara o empreendedorismo, você vai ser um médico 1 milhão de vezes melhor de dentro para fora, né? Thaís, eu vejo muito que o CFM, ele barra muitas questões em relação à divulgação médica, à parte visual de pacientes. Você acha que isso atrapalha? Que existe ali uma maneira de conseguir burlar um pouco isso? Qual a sua visão sobre? Eu acho que hoje, no momento, né, em tudo que está liberado, dá pra gente trabalhar bem. Existem formas de você comunicar que não vão caracterizar que você está fazendo uma autopromoção, né? Muita gente fica muito presa à questão do CTA, eu preciso falar, venha fazer uma consulta comigo, né? Pequenos detalhes, a questão de você não usar o termo, eu sou referência nisso e naquilo, né? Que o CFM sempre barra nesse ponto de você se intitular uma referência. Ou se titular até especialista não pode, né? Você não pode, por exemplo, se você não tiver uma residência em X, você não pode falar pediatra ou dermatologista. Você pode falar outras coisas, mas não como se você fosse especialista, né? Então, vai tudo muito da adaptação. Eu acho que já teve um tempo que era muito ruim, muito travado. Acho que hoje tem muita margem pra gente trabalhar. Acho que isso não é um problema, não é algo pro médico colocar um peso e ficar com receio, sabe? Eu acho que não seria o caminho. Excelente. Thaís, o que você acha, assim, na sua avaliação, bem racional e lógica do mercado médico, do marketing médico como um todo? O que você acha que não vai funcionar nos próximos 2 anos e, assim, não tem pra onde fugir? Por mais que as pessoas não queiram escutar, é fato. Olha, eu acho que cada vez a gente vem percebendo mais dentro do formato da rede social e dentro do consumo de conteúdo que o paciente ele quer ver o que está acontecendo ali em movimento. Eu gosto muito da leitura, eu gosto muito do texto, mas a gente percebe, por exemplo, ano passado teve um boom do formato carrossel. Uma crescente. Por quê? Você percebeu que ali dentro, né, as pessoas perceberam que dentro do formato carrossel você conseguia construir uma estrutura de vídeo em um formato escrito. Então, para as pessoas que não tinham muita vontade de gravar... emoções, Exato. Então, você conseguia criar uma estrutura de roteiro dentro de uma arte escrita. Só que esse ano deu uma queda significativa. Falando de marketing médico, tá? Porque, por exemplo, para marketing, para minha área, é muito bom a parte escrita. Por quê? A pessoa que quer consumir aquilo que eu entrego é uma pessoa que para e vai ler. Porque ela sabe que o marketing tem muito disso, de explicação, premissas e tal. Mas dentro do marketing médico, a gente está falando do paciente que tem uma dor, que tem uma queixa. Ele não quer parar e ficar lendo uma explicação e tal. Ele quer ver o desenrolar. Ele quer ver o paciente ali, o resultado, de onde o paciente veio, para onde ele chegou, qual era o sintoma, o que foi feito, qual era a opinião. Então, na minha opinião, dentro do marketing médico, eu vejo que cada vez mais a parte de vídeo, ela vem puxando mais e eu acredito que outras coisas vão sendo ali um pouco esquecidas. Então, eu acredito que daqui a uns 2 anos, o que vai predominar dentro do marketing médico é vídeo, é análise de caso, é resultado, é contar histórias, é o storytelling. Teve um vídeo da Betina, não sei se você chegou a ver, que ela gravou de selfie, assim, super informal, um vídeo muito, bem amigo para amigo. Gente, super, ultra, assim, o vídeo
foi um alcance absurdo. E isso me mostra muito aquilo que eu falei no começo do nosso podcast, né? As pessoas estão cada vez mais, e vai ficar nos próximos 2 anos, cada vez mais sedentas por pessoas mesmo, por pessoas de verdade. Já foi o tempo que estratégias de marketing como coisas superficiais funcionavam. As pessoas, elas entendem muito mais o que é marketing hoje. Quando você quer colocar uma CTA, quando você quer comunicar algo. Então tá muito mais real. Quando você é uma pessoa de verdade, o que é ser de verdade? Para deixar isso aqui bem explicado para vocês. Explicar um dia que você não teve um dia tão bom. Vou dar um exemplo. Porque na internet a gente vê muito só o lado bom de tudo. É o lado maravilhoso de tudo, só os dias que você teve uma agenda com muitos pacientes. E se um dia que você tiver um só paciente, você explicar muito bem, ó, hoje eu tive um paciente. Eu quero explicar para vocês um caso interessantíssimo que eu tive desse paciente, que foi o paciente tal, ele chegou com essa queixa, eu tratei dessa forma. Então, com certeza, a humanização, a conexão verdadeira, ela vai se tornar cada vez mais escassa e cada vez mais valiosa nos próximos 2 anos. E entra muito também a questão de linguajar médico. Eu vejo que tem muitos médicos que gostam muito de falar mediquês. Na nossa empresa a gente fala muito sobre isso. O paciente, ele se desconecta demais com isso, porque uma coisa importante que você entenda é que por mais inteligente que você seja, por mais que você entenda muito de parte técnica, quanto mais claro e você puder explicar para o seu paciente o que você pode oferecer para ele, em vez de você falar, eu consegui tratar uma anafilaxia com adrenalina e eu coloquei essa dose, você tem que entender muito bem para o público que você está comunicando. Porque por mais que você possa passar a imagem de eu sou super inteligente, isso não vai se conectar com um paciente que quer ser atendido por você. E na verdade a narrativa, você quer dando um exemplo, né? A narrativa que mais poderia performar seria: eu tratei a anafilaxia do meu paciente, ele conseguiu retornar para casa dele, ele conseguiu passar mais dias com a família dele, um exemplo básico, mas uma narrativa que com certeza vai tocar muito mais para o paciente do que às vezes para um outro colega médico. Eu percebo que as pessoas erram muito em construção de narrativa por pensar, eu quero passar autoridade, só que você está se desconectando demais com o seu público, né? E para a gente chegar ali no quase encerramento ali do nosso Podmédico, eu queria saber sua opinião, Thaís. Se um médico dono de clínica que está agora vendo esse podcast, quer começar agora a levar o marketing dele a sério, qual o primeiro passo na sua avaliação concreto e não genérico do que ele tem que enxergar e fazer? Primeira coisa, olhar para a casinha dele. Como que tá o seu negócio? Deixar tudo muito bem descrito. O que você faz, quem vai fazer o quê? Ah, sou só eu, não tem problema. Em qual momento você vai cuidar do quê? Em qual momento você vai cuidar da gestão? Da parte mesmo burocrática, financeira, reserva de espaço, caso você vá reservar um espaço, ou se você tem o seu próprio espaço. Aluguel, equipe, investimentos, contas, tem que ter esse momento. Quando você for partir para a parte do marketing, precisa sempre pensar: o que eu preciso fazer para otimizar a venda do meu serviço? O que eu preciso fazer para otimizar a venda de consultas, a fidelização do meu paciente? Então, começar a pensar de uma forma um pouco mais ampla. A rede social, como eu falei lá no comecinho, é a pontinha, é aquilo que todo mundo vê. Então, se você quer realmente fazer um trabalho de marketing efetivo, você precisa entender que o marketing ele tem que estar conectado no seu negócio. Ele não é um paralelo, um terceirizado, não. O marketing ele tem que caminhar com você. Aonde é que você está e aonde você quer chegar? E aquilo que a gente conversou. A rede social, a mídia, o investimento, ele veio como algo a mais, sim, mas é a nossa realidade hoje. Só que vamos olhar também para onde essa nova área, que querendo ou não, é algo muito novo. 10 anos atrás não era esse cenário de hoje. Com certeza. Mas olha aonde essa área permitiu com que médicos chegassem. Antigamente, talvez, o médico teria que se contentar com um faturamento de 20 mil, 30 mil, é o meu teto. Beleza, agora tem mais trabalho, tem rede social, tem equipe, tem gestão, tem tudo isso, mas a gente vê médicos faturando milhões por mês. Coisa que, alguns anos atrás, talvez isso não fosse possível. Então, começar a olhar isso também como uma oportunidade, como uma possibilidade de chegar aonde antigamente não seria possível chegar.
Então, olhar com mais amor, com mais carinho, com mais possibilidade e oportunidade dentro desse marketing. Então, o primeiro ponto é esse. Entender que o marketing ele vai estar junto com você, traçando aonde você está e aonde você quer chegar. Esse é o primeiro ponto. E aí, claro, caminhando aqui dentro mais a fundo do marketing. A gente, dentro do nosso método, a gente trabalha em 6 etapas, que é o que eu recomendo para todo mundo. Primeira coisa, marca. É a visão que a pessoa tem de você antes mesmo de você falar qualquer coisa. Seja ela visual, textual, as cores, os elementos, é a forma como você vai ser visto. É literalmente a marca que você vai transmitir na cabeça da pessoa que está te assistindo. Segundo ponto, comunicação. E falo que é a comunicação visual, verbal, não verbal, é a sua comunicação, é a sua venda dentro do consultório, que é aquilo que vocês trazem, né, dentro do poder médico. Como vender? Tem muito médico que não sabe vender. Tem muito médico que, às vezes, fala coisas inadequadas na consulta. Que mais vai estar descredibilizando do que trazendo credibilidade. E ele precisa ter a humildade de falar, pode ser que eu seja uma boa pessoa, eu seja um bom médico na técnica, mas talvez eu fale algumas coisas ali meio que de forma inadequada. Nossa, você tá com uma flacidez gravíssima. Nossa, vai dar muito trabalho. Nossa, vai ser muito, muito caro para você tratar essa flacidez. Putz, será que é interessante eu falar isso? Nossa, tá assustando o meu cliente Exatamente. em vez de agregar valor para vender. Exatamente. Nossa, mãe, pegar uma pediatria. Nossa, mãe, mas isso que você tá fazendo tá muito errado. Como que essa mãe vai se sentir? Nunca mais ela volta. Não, mãezinha, olha, fica tranquila. A gente vai dar um jeito, a gente vai resolver, seu filho vai ficar bem. E isso é técnica. O médico não aprendeu lá na faculdade de medicina como ele deve falar, o que ele não deve falar. Então, segundo ponto, comunicação. Terceiro ponto, rede social. Rede social é sim um meio maravilhoso para você se comunicar, para você transformar a rede social em um canal de aquisição. Não olhem a rede social como um ambiente que você vai ter que ficar postando a sua vida. Não, rede social é um canal de aquisição. Coloca isso na cabeça que vai ser muito mais tranquilo. E por mais que você tenha, às vezes, que expor um pouco da sua vida pessoal, caso você queira, porque eu costumo falar muito, nada é obrigatório. Você consegue usar tantas estratégias para crescer hoje em dia, você não precisa se tornar outra pessoa. Porque tem muita gente que fala assim, nossa, mas eu não sou essa pessoa comunicativa, eu sou uma pessoa mais tímida. Cada pessoa vai ter o seu próprio espaço, cada pessoa vai crescer com a sua própria identidade. E não necessariamente você precise ser como a Thaís é, ou como eu sou, ou como uma amiga que você tem você consegue crescer na sua própria identidade. Isso é uma coisa muito importante também das pessoas entenderem, né? Com certeza. A sua rede social, ela tem que transmitir quem você é. Eu já peguei clientes que estavam tentando seguir um padrão de posicionamento, que era um padrão que vem sendo veiculado na rede social, os arquétipos e tal, mas não tinha nada a ver com quem a pessoa era. E você concorda comigo, Thaís, que isso é insustentável? Porque você não consegue suportar uma máscara do que você não é por muito tempo. Eu costumo falar muito isso. Você só vai conseguir ter um marketing bem construído por um tempo excelente e consistente, porque o resultado ele não é do dia para a noite. Se você estiver sendo quem você é. Vou dar um exemplo do próprio Kaique, meu sócio aqui da Auro. Ele é uma pessoa com a personalidade muito forte. Ele tem uma opinião muito própria, ele embate, ele é uma pessoa autêntica demais. Então ele é polêmico, ele é essa pessoa. Ele não faz isso por conta de hype ou nada disso. E durante muito tempo, ele pensou, será que eu vou conseguir não ser essa pessoa? E assim, a partir do momento que a gente desmistificou isso, ele foi realmente quem ele é, vão existir as pessoas que vão amar, vão existir as pessoas que vão odiar. E tá tudo bem, porque a gente não vai conseguir agradar todo mundo, né? Isso daí é um ponto interessante. E eu costumo falar também que serviço por serviço, procedimento por procedimento, todo mundo faz a mesma coisa. Sculptra, vai ser sempre o Sculptra, seja pro profissional X ou pro profissional Z. Botox é a mesma coisa. Uma consulta pediátrica, às vezes as medicações vão ser as mesmas, mas o que vai fazer o paciente escolher você e não escolher o outro que faz a mesma coisa que você? Quem você é? Exatamente. É se conectar com você, se conectar com a sua vertente. Por isso que às vezes mostrar um pouco da sua vida pessoal pode ser benéfico, porque a pessoa vai ver que você tem filhos e talvez para ela seja relevante se consultar com um médico que também tem filhos. Excelente. Então esse é um ponto forte para se trabalhar dentro da rede social. E voltando para o fluxo,
O quarto ponto, atendimento. Porque não adianta nada se preocupar com a marca, com a visibilidade, a postura, a ambiência, a roupa, a comunicação e matar ali na parte do atendimento. Então, as pessoas que estão no atendimento no WhatsApp precisam estar muito bem alinhadas. Quinta etapa que a gente trabalha dentro do método de marketing, aceleradores de resultado. Aí vem tráfego pago, vem Google, vem site. Por quê? Você pode ir pelo caminho mais lento. Pode, organicamente. Mas precisa ter a consciência de que vai ser mais lento. Então, os aceleradores de resultados são, sim, muito positivos. E a gente fecha dentro do nosso método de marketing a fidelização. Porque tão importante quanto alcançar novas pessoas é fidelizar as pessoas que estão com você, vai aumentar o LTV, como você citou muito bem. Essa pessoa vai se manter mais tempo com você, vai consumir o seu produto, o seu serviço e o principal, vai se tornar um fiel divulgador da sua marca. Excelente. Então, o paciente que está com você, que defende a sua bandeira, ele é o melhor veículo de divulgação que você pode ter. E a partir do momento que você entende que é muito mais barato você vender de novo para o cliente que você já captou do que sempre está captando novos clientes, você vira uma chave muito grande. Não é sobre estar sempre focando em clientes novos. Quando você traz um cliente para você, através do tráfego e etc., você tem um custo, CAC, custo de aquisição dos seus clientes. Quando você vende outro produto para esse cliente que você já pagou, você não teve que pagar novamente para esse cliente. E além disso, como a Thaís pontuou, a experiência que esse cliente teve de comprar mais uma vez, exemplo, não foi só uma vez fazer consulta com você, mas você vendeu um protocolo que a gente ensina muito isso dentro da nossa mentoria. Como criar um produto campeão para ser vendido, né? Como é que eu faço para estruturar muito bem um protocolo incrível que a pessoa, ela, em vez de pagar ali R$300 na minha consulta, ela vai pagar um protocolo completo do ano todo. Esse cliente, ele está se tornando um cliente recorrente. E conforme ele se torna recorrente, ele vai ter mais relacionamento. Com mais relacionamento, ele tem mais identificação e ele vai te indicar para outras pessoas. Então, ele vai trazer outros clientes a CAC zero para você. E isso vai virando uma bola de neve. Eu achei sensacional esses 6 passos que vocês construíram, porque ele não é um foco em uma coisa só. Ele é um foco numa esteira, né, vamos dizer assim, de informações importantes que o médico precisa entender para ele crescer. E o pilar inicial que você falou foi vendas. Isso me traz um insight muito forte. Ontem, esse final de semana, nós estávamos entregando um evento presencial para médicos. E um dos nossos professores, ele fez a mentoria com a gente, ele deu um depoimento assim incrível, porque ele falou, olha, quando eu cheguei aqui na Aura Educação, eu era um médico que tinha um assistente e eu ganhava X valor por mês atendendo meus pacientes. Quando eu entendi que eu tinha que ser o maior vendedor da minha clínica, e aí vocês vão prestar bem atenção no que eu vou pontuar agora. Ele conseguiu fechar protocolos e esses dias para trás ele fez R$14 mil em um dia só. No outro dia ele conseguiu fazer 27 em um dia só. E ele gravou isso tudo e mostrou tudo isso pra gente. O que eu quero dizer com isso? Por mais que você vá ter uma equipe, por mais que você vá ter pessoas que vai auxiliar, até porque sozinho você não vai conseguir, isso é uma coisa que eu deixo muito claro. Eu acho incrível um produto como o da Thaís, que auxilia, que ajuda, que faz ali o que tem que ser feito, né? Que te potencializa resultados. Só que você precisa entender o caminho também. Porque se você não entender a importância do marketing bem feito, se você não aprender, não se dedicar para aprender a vender, como é que você vai avaliar se a pessoa que você contratou está fazendo direito? Você vê isso muito, Thaís? Por exemplo, o médico quer deixar tudo nas mãos de colaboradores e não consegue crescer? Os melhores resultados que a gente já teve foram de profissionais que estavam envolvidos com o trabalho. É aquela escolha que você pontuou. O médico, ele pode escolher se envolver pouco, ele pode escolher o básico, mas ele tem que ter a consciência de que se ele estivesse mais envolvido, mais antenado, com mais conhecimento, é muito melhor. É totalmente diferente o resultado. Você consegue avaliar se o seu vendedor está vendendo bem, seja sua assistente, seja o que for. Você consegue
E você, como dono da clínica, é diferente o seu olhar. O olhar do dono, ele é diferente do olhar de um integrante, de um colaborador. E realmente isso potencializa muito. É uma saída da zona de conforto que é uma frase que eu gosto muito. A vista mais bonita da montanha você vai ter à medida que você escalar ela. Quanto mais alto, mais difícil, mas mais bonita vai ser a vista. Então, quanto mais você se empenhar a estudar sobre outros pilares que não só contemplam a medicina, mas contemplam a área de vendas, a área de gestão de pessoas, a área administrativa, a área financeira, mais você tende a crescer, né? E pra gente concluir, eu queria muito que você desse a sua avaliação, Thaís, em 1 minuto, do que você tem a dizer para os médicos que vão assistir esse podcast sobre o que ele tem que fazer para escalar a clínica dele. Qual a sua visão, assim, pontual em 1 minuto para ser matador? Doutores e doutoras, vocês precisam entender que vocês são um negócio. E nenhum negócio cresce se você não organiza a sua casa. Então, primeira coisa, primeiro ponto, organização. A partir do momento em que você entende que com organização, com divisão de tarefas, tudo começa a fluir. Entenda que sozinho é muito difícil você alcançar todo esse potencial resultado. Então, se você tiver pessoas comprometidas e trabalhando juntamente com você, você vai conseguir chegar mais longe, mais rápido. E o que a gente está falando aqui não é algo que é uma possibilidade, é um tipo de trabalho. Não. Esse é o cenário do médico. Esse é o cenário dos negócios de saúde. Então, você estudou muito. Eu sei o quanto foi difícil você chegar na medicina. Eu passei por essa fase difícil, esse trabalho difícil. Então, lembra de toda a jornada que você teve, da dificuldade para entrar na faculdade, da dificuldade para concluir a faculdade. Então, abraça e vai com tudo, porque quando você faz tudo isso, não tem como não dar certo. Excelente. Se quiser até complementar também com as suas redes sociais, para o pessoal poder te conhecer. Perfeito. Então, é @ThaisMaduro, o meu pessoal, o da agência @Contexto Marketing. Por lá a gente posta alguns conteúdos, a gente mostra um pouco também dos nossos bastidores, da nossa rotina, da nossa jornada. Dentro do meu perfil eu escolhi o caminho de também influenciar, porque eu vi que seria mais rápido, eu vi que eu poderia ter um alcance maior. Então dentro da minha conta eu também trago um pouco desse universo. E é um espaço de troca, é um espaço de compartilhamento, serão todos muito bem-vindos. Estamos aí à disposição para trocar algumas ideias, tirar dúvidas. À vontade. Excelente. E o que eu quero dizer para você em 1 minuto, talvez vá passar um pouquinho, mas por ter uma empresa hoje com mais de 15 mil médicos, né, que é a Aura Educação, crescemos muito em 3 anos, eu consegui entender muito que muitos médicos não vivem o que eles merecem viver, pelo esforço que eles já tiveram ao longo de toda a sua formação, como você mesmo pontuou, ao longo de toda a sua vida, às vezes até tentando passar na faculdade e ao longo da faculdade, depois para você se tornar um especialista. Então, se eu puder te falar uma coisa com todo o meu coração se empenhe mesmo, porque em abraçar outras áreas fora a medicina, né, para você ser um empresário bem-sucedido, porque você merece isso. Você não chegou e nadou para chegar realmente para morrer ali na praia. Você merece ser um médico bem-sucedido, você merece ser um médico que ganha bem, você merece ser um médico que se desenvolve em outras áreas na sua vida. E eu, como prova viva, como empresária, que tem uma empresa médica, posso falar para você, vale a pena esse esforço, vale a pena abraçar essa causa. Não pense que é muito e não pense que não vai te dar resultado. Vai dar resultado na medida que você se esforçar para isso. E eu tenho certeza absoluta que se você se conectar com boas pessoas, pessoas que possam facilitar esse processo, pessoas que possam te ajudar a trilhar esse caminho das pedras sem ser sozinho, porque isso é uma coisa que de certa forma, se torna muito mais difícil, né? Sozinho, o caminho é muito mais difícil. Com outras pessoas, você vai muito mais longe e você vai, querendo ou não, mais rápido. Então, faça isso, porque eu tenho certeza que você vai conseguir, tá? Se você, inclusive, gostou desse podcast, não esqueça de se inscrever nesse canal. Aqui, semanalmente, nós estamos trazendo diversos episódios maravilhosos que vão elevar a sua visão do que é crescer no meio médico, no que é
em onde você pode chegar como médico empresário. E o Poder Médico, ele tá aqui para te auxiliar, para te ajudar a crescer e para te mostrar uma possibilidade de alcançar a clínica e o resultado que você almeja. Se inscreva nesse canal, compartilhe com um amigo médico que tem clínica, que precise acessar essas informações, que eu tenho certeza que você vai muito longe. Até o próximo episódio.